Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou mais uma vez aqui, meus irmãos, para pedir a vocês que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Meus irmãos, eu queria saber de vocês. Essa mensagem que está aqui é algo para te enganar? Para te iludir? Para te fazer errar? Não, meus irmãos. Eu acho que você já entendeu que essa mensagem não é para te enganar, para te iludir, para te fazer errar. Mas é para te fazer acertar. Porque ela é uma mensagem que diz para você que chegou a hora de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Então, já dá para você entender que essa mensagem não é para te enganar. Mas a mensagem para te enganar é aquela que é ao contrário dessa, que é a mensagem do Evangelho misturado dentro do padre pervertido que está aí. Essa mensagem sim é que te engana, que te ilude, que te faz errar. Meus irmãos. E você não pode se deixar envolver por isso mais. Você não pode tolerar mais esse tipo de coisa acontecendo, que está afetando a sua vida, te levando para o erro. É hora de você compreender isso e entender que essa mensagem aqui, na parte do Senhor Jesus, é para fazer a sua vida acertar, fazer a sua vida viver de forma certa neste mundo, por causa do Evangelho genuíno, para o qual você tem que voltar. É agora, é hoje. Meus irmãos. Vocês têm que fazer isso. Cada um de vocês. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que se conscientizar para fazer isso hoje. É urgente demais. Porque o que está acontecendo aí na realidade, nessas denominações, que são milhares pelo Brasil afora, é que nesses lugares o engano está demais. As pessoas estão sendo enganadas nesses lugares. Enganadas não apenas pelo Evangelho misturado dentro do padre pervertido, mas por outras doutrinas estranhas, por ensinos de demônios, por heresias destruidoras, pelo amor do dinheiro, pela fascinação das riquezas, por coisas terrenas. Enfim, são várias coisas usadas para enganar as pessoas. Meus irmãos, isso é sério. É o que está acontecendo. E o Senhor Jesus, ao ver o que está acontecendo, ele faz alguma coisa para que aqueles que creem nele, aqueles que o amam sinceramente, saiam desses lugares. Possam fugir, possam escapar desses enganos. E muitas dessas coisas que o Senhor Jesus faz, ou até mesmo falou, são escritas nas Escrituras, para tirar as pessoas do engano. Ele mesmo falou algumas coisas sobre isso. E nas epístolas dos apóstolos, aqueles que escreveram epístolas, também tem muitas coisas falando para a igreja, aqueles que creem, os discípulos, saírem de coisas erradas, coisas enganosas, coisas que iludem, que pervertem a fé, a consciência das pessoas. E muitas delas têm que escapar dessas coisas. Têm que se acautelar, têm que se prevenir, têm que se resguardar dessas coisas. Porque são coisas que prejudicam. Quando as pessoas caem nesses enganos, as pessoas mais prejudicadas, as maiores vítimas prejudicadas são elas mesmas. Meus irmãos, elas que sofrem as consequências. Que são graves, são terríveis. Que não podem mais continuar. Para escapar disso, o Senhor Jesus já te deu uma palavra. E essa palavra está nas Escrituras. Eu vou ler aqui para os irmãos. Está aqui
no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5. Está escrito assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vou repetir. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sim, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje é essa: vede que ninguém vos engane. Não apenas pelo fato de que virão outros cristos dizendo que é o Cristo, que virão muitos em nome dele dizendo que são Cristo, para enganar as pessoas. Não apenas por esse fato, mas por virem muitas pessoas também dizendo heresias destruidoras, ensinando que não leve por torpe ganância, ensinando ensinos de demônios, ensinando coisas do amor do dinheiro, para você se apegar ao amor do dinheiro, para você viver em função da fascinação das riquezas. Enfim, existem muitas pessoas hoje aí vindo ensinando muitas coisas erradas para que você pratique coisas erradas. Então, meus irmãos, que essa palavra que o Senhor Jesus falou, vede que ninguém vos engane, seja útil para a sua vida hoje, para que ninguém hoje possa te enganar com nada que ele possa dizer, mesmo que ele use as escrituras para isso. Porque o diabo usou as escrituras na tentação lá no deserto contra Jesus, usou as escrituras para tentar enganar o Senhor Jesus. Meus irmãos, da mesma forma que o diabo usa as escrituras, muitas pessoas usam as escrituras para enganar as pessoas, usando textos fora do contexto, deturpando as escrituras. Enfim, ele sempre arruma um jeito de usar as escrituras para enganar as pessoas. É assim que acontece o engano. Então, você tem que ver hoje, você tem que perceber isso hoje, você tem que compreender isso hoje, para que ninguém possa te enganar. O Senhor Jesus não quer que ninguém te engane. O Senhor Jesus não quer que ninguém te engane. Por isso ele diz essa palavra. Vede que ninguém vos engane. Meus irmãos, porque o engano, muitas das vezes, ele é sutil. Ele vem de forma dissimulada. Ele vem com raciocínios falazes, com sofismas. Meus irmãos, é assim que as pessoas são enganadas com essas coisas. E muitos já estão enganados por aí. Mas essa mensagem não é para te enganar. É para você sair do engano. Meus irmãos, é para você sair do engano, para você escapar do engano. Então que você dê valor a essa mensagem vinda da parte do Senhor Jesus, para que você não seja mais enganado pelo evangelho misturado, deturpado, pervertido, que está sendo pregado por aí nas denominações. Que você com certeza já deve ter ouvido muitas vezes. E se deixou levar por muitas coisas erradas. Meus irmãos, isso é sério. O Senhor Jesus, Ele está te dando essa oportunidade de você sair do engano, sair do que é errado. E é hora de você compreender isso, para também ajudar, a encorajar, a estimular os seus outros irmãos a saírem do engano. Fugirem. Meus irmãos, você tem que fugir. Fugir dessas coisas, desses enganos, desses espíritos enganadores que estão aí. Espíritos enganadores é o que mais existem nas denominações. É só você ver e você vai ver isso, você vai notar. Você tem que notar isso. Você tem que começar a olhar, a observar. Porque
Esses enganos estão mais perto de você do que você pensa. Meus irmãos. Eles entram disfarçados. São ensinos que têm aparência de verdadeiro, mas são falsos. E você tem que discernir isso. Você tem que discernir o que é o ensinamento certo do ensinamento falso, para ficar apenas no ensinamento certo e fugir dos ensinamentos falsos, dos ensinamentos enganosos. Meus irmãos. É hora de você compreender isso, porque é simples demais entender isso. Se você ler as Escrituras, você vai ver a quantidade de ensinamentos, de coisas enganosas que começaram a tentar penetrar na igreja para levar os irmãos para práticas erradas, enganosas. Mas, naquela época, as epístolas que chegaram nas igrejas e foram lidas, foram serviram como advertências para que aqueles irmãos conseguissem escapar de coisas enganosas. E eles fizeram isso. Hoje quem tem que fazer isso é você. Sou eu. Meus irmãos. Somos nós. A igreja não pode ser envolvida por coisas enganosas. Não pode se deixar levar por coisas enganosas, como está acontecendo hoje. Então, meus irmãos, hoje eu vou ler 2 mensagens sobre esse assunto para vocês, para fazer com que vocês possam se conscientizar mais sobre essa questão. Porque a gente não pode deixar passar essa oportunidade de falar sobre esses assuntos, para o próprio esclarecimento da igreja, para o seu esclarecimento, para o meu esclarecimento, para tirar as dúvidas, para que não haja dúvidas. Meus irmãos, você não pode ter dúvidas sobre esse assunto, porque se você tiver dúvidas, possivelmente você vai continuar sendo levado por esses enganos que estão acontecendo por aí. Então eu vou ler 2 mensagens aqui sobre esse tema, para que você possa, depois que eu ler essas 2 mensagens, ficar mais conscientizado ainda sobre essa questão. A primeira mensagem começa assim: está escrito, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. Meu irmão, em Roma existiam algumas pessoas que, além de não servirem ao nosso Senhor Jesus Cristo, e sim apenas ao seu próprio ventre, estavam tirando vantagens dos irmãos ingênuos, aos quais eles enganavam com suaves palavras e lisonjas. Assim, esses irmãos eram facilmente induzidos ao erro de não notar os que provocavam divisões e escândalos, que estavam em desacordo com a doutrina que tinham aprendido. E para corrigir essa falha, foi que o apóstolo Paulo lhes exortou a não serem mais incautos, quando escreveu que eles fossem sábios para o bem e simples para o mal, o que de certa forma tem o mesmo sentido daquilo que o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, no capítulo 10, versículo 16. Meu irmão, hoje você não pode se deixar enganar por ninguém. E para que isso nunca aconteça com você, você tem que deixar de ser incauto e ingênuo. Porque o próprio Senhor Jesus não quer que os seus discípulos hoje sejam arrastados pelas suaves palavras e lisonjas de homens que hoje estão tirando vantagens de sua boa fé, te enganando por falarem coisas pervertidas e deturpadas das próprias Escrituras. Meu irmão, a tática de usar suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos é sempre a mesma. E isso foi usado até mesmo contra o Senhor Jesus. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, do versículo 15 ao 18. Meu irmão,
Viu como eles chegaram com suaves palavras e lisonjas, com a intenção de encherem a bola do Senhor Jesus, para que depois de ele aceitar tais palavras, ele poderia estar suscetível a cair no engano da malícia deles, que queriam fazer ele cair na palavra, ou seja, na pergunta que eles fizeram. Mas, ainda bem que o Senhor Jesus, nosso exemplo, não se deixou enganar por eles. Meu irmão, nem você e nem tampouco eu podemos ser incautos e ingênuos diante de homens que estão agindo com muita astúcia e esperteza, tendo disposição ou propensão de agir de má fé para nos enganar nos dias atuais em que vivemos. E com isso, eu quero dizer que não podemos continuar a sermos como crianças ou meninos que são levados ao redor por todo o vento de doutrina inventada pelo ardil dos homens, que com astúcia tem esse modo de agir para enganar alguém, que na realidade hoje já são muitos que não tiveram o cuidado de se acautelar ou de se prevenir desses homens. Meu irmão, hoje nós temos que ser prudentes como as serpentes, nós temos que ser sóbrios e vigilantes, nós temos que ter um coração sábio, nós temos que andar segundo Cristo Jesus, para que cresçamos na graça e no conhecimento dele. Só assim deixaremos de ser incautos, para nunca mais sermos arrastados pelo erro desses homens insubordinados, que só querem tirar vantagens dos ingênuos e inocentes. Sim, meus irmãos, eles só querem tirar vantagens dos ingênuos e inocentes. É dessas ovelhas que eles querem. Eles querem ter essas ovelhas nas suas denominações. Essas pessoas inocentes, das quais eles podem tirar vantagens, enganando. Eles enganam essas pessoas. Por exemplo, eles usam textos fora do contexto para enganar essas pessoas, para que elas tragam do salário que elas ganham nos seus respectivos empregos um dízimo de dinheiro para eles. Meus irmãos, para que essas pessoas se tornem seus contribuintes financeiros. Para que isso aconteça, eles têm que, de certa forma, deturpar as Escrituras, para enganar essas pessoas, para que elas possam ser seus contribuintes financeiros. Esse é o engano que as Escrituras já nos revelam a verdade, para sairmos desse engano. Porque essa questão do dízimo não é para a igreja, não é para nenhum daqueles que hoje estão em Cristo. Meus irmãos, essa é a verdade. Leia as Escrituras que você vai ver isso lá. Mas nenhum pastor vai falar isso para você. Pelo contrário, ele vai continuar te enganando com esses textos isolados que eles tiram das Escrituras, deturpam, jogam para você ficar nesse engano. É isso que acontece. Essa é a verdade. E muitos outros textos que eles usam para enganar as pessoas. Então, meus irmãos, é hora de você se despertar para isso, para esse ensino, para que esse ensino falso não contamine a sua vida, não te prejudique em tempo algum. Meus irmãos, isso tem que acontecer hoje, na sua vida. E para contribuir ainda mais com isso, eu vou ler aqui a segunda mensagem sobre esse assunto, para que isso possa te fundamentar ainda mais contra o engano. E essa mensagem, ela começa assim: está escrito, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Meu irmão,
além do que já está escrito nas Escrituras, o que mais é preciso ser escrito para você acerca de todos aqueles que hoje procuram te fazer crer no que não é verdade? Meu irmão, parece que hoje muitos entre nós não estão levando a sério aqueles que vêm exortando a igreja sobre aqueles que a estão enganando, iludindo e mentindo, de tal forma que a estão levando a cometer muitos erros. Porque é exatamente esse o principal objetivo daqueles que hoje estão enganando a igreja, com as denominações, com a deturpação das Escrituras, com o ensino de outra doutrina, que estão enganando a igreja com espíritos enganadores, com heresias destruidoras, com o dízimo, que estão enganando a igreja com a anulação da graça, com o fato de desfazer o escândalo da cruz, com o corrompimento da mente, que estão enganando a igreja com o estar te fazendo servir às riquezas, com um evangelho misturado e com um outro Jesus. E estão enganando a igreja com muitas outras coisas, com as quais eles já enganaram a igreja e a fizeram se afastar da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Meu irmão, hoje, mais do que nunca, não se deixe enganar pelos que se apresentam a você como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque muitos deles estão usando desses títulos para se parecerem como ovelhas, mas que na verdade são falsos, porque por dentro são lobos roubadores, cheios de hipocrisia e iniquidade, e que já se desviaram da verdade, e que por isso estão falando muitas coisas pervertidas para te enganar, para assim conseguir arrastar muitos atrás deles, como hoje podemos ver por aí nas denominações. Meu irmão, quando esses pastores, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que só procuram enganar, conseguem fazer com que alguém caia na cilada dos seus enganos, eles afastam as pessoas do seu aperfeiçoamento, o que destrói o desempenho do seu serviço, para que não aconteça a edificação do corpo de Cristo, com o objetivo de que todos não consigam chegar à unidade da fé e nem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, para que assim continuem sendo como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha desses homens, pela astúcia com que estão induzindo muitos hoje ao erro. E essa é a realidade que está acontecendo nas denominações. Meu irmão, hoje você tem que estar profundamente inteirado de tudo o que está escrito sobre todos aqueles que hoje procuram te enganar com sofismas e raciocínios falazes, para que você nunca se deixe engambelar pelas balelas que eles dizem, porque muitas delas já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus e nem com o evangelho genuíno que ele pregou. Só agindo dessa forma é que você vai conseguir escapar de todo o engano pervertido deles. Meu irmão, conhecendo as Escrituras, você vai acertar para sempre, de forma que aqueles que hoje procuram te enganar, você terá poder para os convencer pelo reto ensino das Escrituras, porque nenhum deles nada podem fazer contra a verdade das Escrituras, que são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, com o objetivo de que o homem de Deus nunca se deixe enganar por ninguém, porque alguns daqueles que foram enganados por Himeneu e Fileto tiveram a fé pervertida,
E quando aquilo que cremos pela fé é pervertido por aqueles que hoje procuram nos enganar, passamos a viver no erro, chegando ao ponto de se recusarmos a dar ouvidos à verdade. Por isso, é preciso tomar cuidado e se acautelar de todos aqueles que hoje procuram nos enganar. Sim, meus irmãos, nós temos que nos acautelar de todos aqueles que hoje nos procuram nos enganar. O objetivo deles é esse. Eles procuram nos enganar. Eles procuram nos envolver com mentiras, com coisas enganosas, com práticas erradas. Não podemos mais cair nesses enganos. As Escrituras já nos esclareceram sobre eles. Meus irmãos, está tudo escrito para nós ficarmos conscientizados, para não sermos mais incautos, para não sermos mais ingênuos e nem inocentes diante desses homens, para que eles não possam mais tirar vantagem de nossas vidas. Meus irmãos, ninguém mais pode tirar vantagem de nossas vidas. Agora temos que ser sábios, temos que ser prudentes, temos que ser sóbrios, temos que ter em nossas vidas temos que ter isso em nossas vidas, para que não sejamos mais enganados por ninguém. A palavra do Senhor Jesus, vede que ninguém vos engane, tem que trazer bons resultados para a nossa vida. O resultado de não sermos enganados por ninguém. Meus irmãos, essas duas mensagens que eu li foram bem claras e esclarecedoras para você, para que você possa meditar nessas mensagens, compreender e colocar em prática. Você tem que colocar em prática o que está escrito nas Escrituras, também que nós lemos, que você pode ler na sua casa, para conhecer mais, para ficar, de certa forma, blindado contra os enganos, para que os enganos não penetrem mais na sua mente, no seu coração, nem na sua vida, para que a sua consciência não seja pervertida, nem a sua mente, nem a sua fé seja pervertida pelos enganos. Meus irmãos, isso é sério. Você tem que acordar para isso, se despertar. Porque esta mensagem aqui não é para te enganar, mas é para te tirar do engano, do evangelho misturado e deturpado e pervertido que está aí. Se tem uma coisa que é algo enganoso, é isso, o evangelho misturado, deturpado e pervertido, do qual devemos fugir, para que possamos voltar ao evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. A verdade do evangelho genuíno tem que permanecer nas nossas vidas para sempre. Meus irmãos, produzindo bons resultados, aperfeiçoadores na vida de todo aquele que está em Cristo, na vida da igreja. Meus irmãos, isso é sério, isso é verdade, isso é simples de entender. Compreender isso tem que ser algo que você tem que fazer hoje em dia. Então, meus irmãos, que essa palavra que foi dita aqui sobre o engano seja útil para a sua vida, para você se corrigir, para você, ela sirva para a sua própria exortação, para você sair do engano. Porque o engano só leva para o erro as pessoas, para práticas erradas. Satanás está satisfeito com isso. Sabe por que ele está satisfeito com isso? É porque ele está por trás de tudo isso. Meus irmãos. Vem dele. Os espíritos enganadores vêm dele. Os ensinos de demônios vêm dele. A deturpação das Escrituras vem dele. Meus irmãos, vem tudo dele. Tudo para enganar. O pai da mentira, ele sabe como fazer. Ele sabe como usar as técnicas, as táticas para enganar as pessoas, para iludir. Com práticas mentirosas, enganosas, como vemos por aí. Coisas absurdas acontecendo.
enganos absurdos. É hora de abrirmos os olhos para isso, para podermos enxergar com clareza e discernirmos de fato e de verdade o que é falso e o que é verdadeiro. Porque o que é falso só serve para enganar, mas o que é verdadeiro só serve para fazer você acertar. E é isso que devemos fazer, acertar, conhecendo as Escrituras. Porque o Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Meus irmãos, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras. Para você não errar mais e nem ser levado pelos enganos, que hoje são muitos que estão acontecendo por aí, somente conhecendo as Escrituras, examinando, lendo-as todos os dias, se aprofundando cada vez mais no conhecimento das Escrituras. É isso que você tem que fazer para conseguir escapar dos enganos. Meus irmãos, isso é sério. Isso você pode fazer. As Escrituras que você tem servem para isso, são úteis para isso. Para que o homem de Deus seja perfeito. E para o homem de Deus ser perfeito hoje, ele só vai conseguir ser perfeito se ele escapar dos enganos, se ele fugir dos enganos, que são muitos. Meus irmãos, que essa palavra sirva para você, para a sua edificação, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo fique alicerçado na verdade, no Evangelho, na graça genuína, no Espírito da verdade. É nisso tudo que a igreja tem que estar alicerçada e firme para sempre. Meus irmãos, porque a igreja não pode cair por causa de rios que transbordam, de ventos, de águas. Os ventos, as tempestades, as águas, são aquilo que engana a igreja, fazendo a igreja cair. São essas coisas que, ao nos atingirem com ímpeto, não podem nos fazer cair. Porque quando essas coisas nos atingirem, elas não vão nos fazer cair. Porque aquilo no qual estamos firmes nos dará força suficiente para resistirmos a essas coisas. E assim iremos prosseguir firmes, olhando para o Senhor Jesus, correndo com perseverança a Ele que nos foi proposto até o fim, vivendo pela fé até o fim, vivendo com fidelidade ao Senhor Jesus até o fim, para que, ao chegarmos no fim, possamos ser aprovados, para que o Senhor Jesus possa nos dar o prêmio da soberana vocação, para que o Senhor Jesus possa nos entregar o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa herança, a nossa coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o que está escrito. Meus irmãos. O vencedor herdará essas coisas, está escrito. Mas para você vencer, para você chegar lá e ser um vencedor, aprovado pelo Senhor Jesus, você tem que fugir dos enganos. Agora, a hora é essa. Então, que essa palavra seja para que você possa entender isso, compreender essa questão. Então, meus irmãos, o que eu quero para a minha vida, eu também quero para a sua. E o que você quer para a sua vida é o mesmo que você tem que querer para os seus outros irmãos. Então, que possamos juntos nos congregar para realizarmos essa boa obra, de estimularmos aos irmãos a sair dos enganos, de estimular e encorajar os irmãos para que eles possam voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia, para que assim possamos continuar firmes até o dia em que possamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Ele espera da sua igreja. Que seja uma igreja aprovada, que seja uma igreja vencedora. Eu espero que isso aconteça conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.